A história do rei Salomão na Bíblia. A história do rei Salomão é uma das narrativas mais ricas e fascinantes da Bíblia, destacando-se por sua sabedoria, riqueza e as lições que nos oferece. Vamos seguir a narrativa bíblica para explorar a vida de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Origem e ascensão ao trono. Salomão nasceu do relacionamento entre o rei Davi e Batseba. Após uma série de eventos trágicos, incluindo a morte de seu meio-irmão Absalão, o trono de Israel foi passado para Salomão, conforme o desejo do rei Davi. Este foi um processo disputado, pois seu irmão Adonias tentou tomar o trono para si. No entanto, com a intervenção do profeta Natã e de Batseba, Davi reafirmou sua decisão, ungindo Salomão como o próximo rei. No livro de Reis 32:40, Davi instrui os sacerdotes Adoc e o profeta Natã a ungir Salomão como rei. Eles levaram Salomão até Gion, onde ele foi ungido como o novo rei de Israel, marcando o início de seu reinado. 2. O pedido de sabedoria. Após a morte de Davi, Salomão se tornou rei. Logo no início de seu reinado, ele demonstrou um profundo desejo de governar com justiça. Em Reis 3:15, Salomão ofereceu sacrifícios a Deus em Gibeon. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão em um sonho e disse: "Pede o que desejas, e eu te darei." Em vez de pedir riquezas, poder ou uma vida longa, Salomão pediu sabedoria para julgar o povo com justiça. Este pedido agradou a Deus, que respondeu a Salomão dizendo que lhe concederia não apenas sabedoria, mas também riquezas e honra, de modo que não haveria rei igual a ele em toda a terra. Assim, Salomão recebeu a sabedoria que se tornaria lendária. 3. A sabedoria do rei Salomão. Salomão logo demonstrou sua sabedoria em várias ocasiões. Um dos episódios mais famosos é o relato das duas mulheres que disputavam a maternidade de um bebê, narrado em Reis 3:16-28. Duas mulheres vieram até Salomão com um bebê, cada uma afirmando ser a mãe da criança. Salomão propôs dividir o bebê ao meio, entregando metade a cada mulher. Uma das mulheres imediatamente implorou que a criança fosse dada à outra, preferindo perder seu filho do que vê-lo morto. Salomão, então, reconheceu a verdadeira mãe, que se preocupou mais com a vida do bebê do que com a própria reivindicação. Esse episódio espalhou-se rapidamente e o povo de Israel reconheceu a sabedoria divina com a qual Salomão reinava. 4. A construção do templo. Uma das maiores realizações de Salomão foi a construção do Templo de Jerusalém. Seu pai, Davi, tinha o desejo de construir um templo para abrigar a Arca da Aliança, mas Deus não permitiu que ele o fizesse, pois Davi havia sido um homem de guerra. Em vez disso, essa tarefa foi dada a Salomão. Em Reis 5:6, Salomão fez acordos com Hirão, rei de Tiro, para fornecer madeira de cedro e outros materiais necessários para a construção. Ele mobilizou milhares de trabalhadores para construir o templo em Jerusalém, um projeto grandioso que levou 7 anos para ser concluído. O templo era uma maravilha de sua época, ricamente decorado com ouro e cheio de simbolismos que apontavam para a glória de Deus. Quando o templo foi concluído, Salomão dedicou ao Senhor em uma cerimônia descrita em Reis 8. Ele ofereceu uma oração ao Senhor, pedindo bênçãos para Israel e para todos que viessem ao templo buscar a Deus. 5. A riqueza e o prestígio de Salomão. Salomão se tornou conhecido não apenas por sua sabedoria, mas também por sua riqueza e influência. O livro de Reis 10 descreve a visita da rainha de Sabá, que ouviu falar da sabedoria e prosperidade de Salomão e foi a Jerusalém para testá-lo com perguntas difíceis. Salomão respondeu a todas as suas perguntas com sabedoria. Impressionada, a rainha ficou maravilhada com a riqueza do reino de Salomão e os sacrifícios que ele oferecia ao Senhor. Salomão acumulou riquezas imensas, importando ouro, prata, marfim e construindo um grande exército com carros e cavalos. Ele também construiu palácios, jardins e uma grande marinha. Seu reino experimentou um período de paz e prosperidade como nunca antes na história de Israel. 6. A queda de Salomão.
Apesar de seu início promissor, a vida de Salomão tomou um rumo sombrio devido a algumas decisões que desagradaram a Deus. Em 1 Reis 11, é relatado que Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, casando-se com filhas de reis de nações que não serviam ao Deus de Israel. Ele teve 700 esposas e 300 concubinas. Influenciado por suas esposas, Salomão começou a adorar outros deuses, erguendo altares para eles, o que foi contra os mandamentos de Deus. Como resultado, Deus ficou irado com Salomão e decidiu que, após sua morte, o reino seria dividido. Ele informou a Salomão que seu filho não governaria sobre todo Israel, mas que ainda deixaria uma tribo para honrar o pacto feito com Davi. 7. O legado de Salomão. Salomão reinou em Israel por 40 anos. Durante seu reinado, ele compôs muitos provérbios e cânticos. Acredita-se que ele escreveu grande parte do livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos. Esses escritos refletem a profundidade de sua sabedoria e seu entendimento sobre a vida, a natureza humana e o relacionamento com Deus. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono, e o reino foi dividido, cumprindo assim a profecia feita por Deus devido aos pecados de Salomão. Resumo da vida de Salomão. Ascensão. Salomão se tornou rei por vontade de Davi e foi ungido por Zadok e Natã. Pedido de sabedoria. Em um sonho, Salomão pediu a Deus sabedoria para governar. E Deus também lhe concedeu riquezas e honra. Sabedoria. Salomão ficou conhecido por sua sabedoria, julgando questões difíceis, como o caso das duas mães. Construção do templo. Um dos maiores feitos de Salomão foi a construção do templo de Jerusalém. Riqueza. Acumulou grande riqueza, reconhecimento e teve contato com outros reinos, como o encontro com a rainha de Sabá. Queda. Influenciado por suas esposas estrangeiras, adorou outros deuses, levando a sua queda espiritual. Legado. Apesar de sua queda, deixou um legado de sabedoria por meio de seus escritos e ensinamentos. A história de Salomão é um lembrete poderoso sobre os perigos do desvio da fé e da importância de manter-se fiel a Deus, independentemente das bênçãos e sabedoria recebidas.